Pessoal, tudo bem? Pessoal, mais uma questãozinha aqui, né, de física comentada para tirar todas as dúvidas de vocês sobre velocidade média, movimento, né, gráficos. Bom, questão número um, é uma questão de Juiz de Fora, né, da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Leitura do exercício é extremamente importante, tá, para tirar os dados dele. O motorista de um caminhão pretende fazer uma viagem de Juiz de Fora a Belo Horizonte, passando por Barbacena, cidade situada a 100 km de Juiz de Fora e a 180 km de Belo Horizonte. A velocidade máxima no trecho que vai de Juiz de Fora a Barbacena é de 80 km por hora e de Barbacena a Belo Horizonte é de 90 km por hora. Determine qual o tempo mínimo em horas de viagem de Juiz de Fora a Belo Horizonte, respeitando-se os limites de velocidade. Então, pessoal, você vai montar o esquema, vai lendo a questão, vai montando o esquema. Olha, a viagem é para ser de Juiz de Fora, vou colocar uma letra J aqui, Juiz de Fora, até BH, até Belo Horizonte. Então você faz uma estradazinha aí, ó, né, bem pavimentada, bem bonitinha, bem certinha, né? O texto diz que entre Juiz de Fora e Belo Horizonte tem a cidade de Barbacena. Eu coloquei uma letra B aqui de Barbacena, tá ok? O texto diz também que de Juiz de Fora até Barbacena eu tenho aqui a distância de 100 km. Então tem aqui 100 km. De Barbacena até Belo Horizonte eu tenho a distância de 180 km, é o delta S. Ok? O texto também diz o seguinte, olha, o limite de velocidade de Juiz de Fora até Barbacena é de 80 km por hora. Então não pode passar dessa velocidade, senão vai ser multado. O limite de velocidade de Barbacena até Belo Horizonte é de 90 km por hora, então não vai passar dessa velocidade também. Eu quero saber quanto tempo vai levar essa viagem para que o motorista não ultrapasse as velocidades máximas, nem 80 nesse trecho aqui e nem 90 nesse trecho aqui. Pessoal, já coloquei aqui de propósito, ó. Eu deixei a distância, que é o ΔS em cima, e a velocidade embaixo. Por quê? Porque eu sei que velocidade média é ΔS dividido por ΔT. Quando eu quero calcular o tempo, pessoal, basta eu pegar a distância, que é o ΔS, e dividir pela velocidade. Pega o ΔS e divide pelo VM. Pega a distância, divide pela velocidade. Como eu tenho dois trechos, eu vou calcular essa velocidade, o tempo, nos dois trechos. Por exemplo, de Juiz de Fora a Barbacena, para calcular o tempo, eu pego a distância entre as duas cidades. Qual que é a distância entre as duas cidades? 100 km. Qual que é a velocidade, ó, máxima permitida? 80. Então é distância dividido pela velocidade para achar o tempo. 100 dividido por 8, 80. 100 dividido por 80, você corta 0, 10 dividido por 8. Gente, treina o cálculo aí. Pega 10 e divide por 8, vai dar 1,25 horas. Então vai gastar 1,25 horas para percorrer esse trecho. Agora o trecho de Barbacena até Belo Horizonte. Vamos lá, mesma coisa, ó. Para achar o tempo, pega a distância, que é 180, e divide pela velocidade, que é 90. 180 dividido por 90 vai dar 2 horas. E eu quero saber agora o tempo total da viagem. Se gastou aqui 1,25 horas e aqui 2 horas, soma os dois valores. Vai dar 3,25 horas, que é a letra D. Tá ok? Então a resposta é a letra D. Pessoal, só um comentáriozinho, tá? Não pediu isso não, mas só para treinar. Isso aqui é a mesma coisa que 3 horas e 0,25 de hora. 0,25 é um quarto de hora. Você pode ver que uma moedinha de 25 centavos, se você juntar 4 moedinhas de 25 centavos, dá R$ 1 inteiro. Então, um quarto é 0,25. 0,25 é um quarto. E um quarto de hora é quanto? É 15 minutos, né? Você pega lá 60 minutos dividido por 4, 60 minutos de uma hora dividido por 4 vai dar quantos minutos? 15 minutos. Então essa viagem todinha aqui, ela gastou 3 horas e 15 minutos. Não pediu isso não, mas é um bônus aí para vocês aprenderem sempre um pouquinho mais, tá? Resposta letra D. Pessoal, uma questãozinha aí do Enem, ó. Nossa, questão do Enem você tem que fazer leitura mesmo. Uma empresa de transporte precisa efetuar a entrega de uma encomenda o mais breve possível. Para tanto, a equipe de logística analisa o trajeto desde a empresa até o local da entrega. Ela verifica que o trajeto apresenta dois trechos de distâncias diferentes e velocidades máximas permitidas diferentes. No primeiro trecho, a velocidade máxima permitida é de 80 km por hora e a distância a ser percorrida é de 80 km. No segundo trecho, cujo comprimento vale 60 km, a velocidade máxima permitida é 120 km por hora. Supondo que as condições de trânsito sejam favoráveis para que o veículo da empresa ande continuamente na velocidade máxima permitida, qual será o tempo necessário em horas para a realização da entrega? Gente, é a mesma coisa da outra questão. E você já está treinado, vai ficar extremamente fácil. Então vamos lá, né? Monta lá o esqueminha, ó. A viagem vai ser... Qual distância no primeiro trecho, ó? O texto lá diz que é 80 km. O segundo trecho é de quanto?
60 km. Qual que é a velocidade no primeiro trecho lá, máxima permitida? 80 km por hora. Qual a velocidade máxima permitida no segundo trecho lá, ó? 120 km por hora. Já coloquei de propósito, distância em cima e velocidade embaixo. Por quê? Para calcular o tempo, eu pego a distância e divido pela velocidade. Então no primeiro trecho está fácil demais. Por quê? A distância é 80 km. E a velocidade não é 80 km por hora, quer dizer que 80 dividido por 80 vai gastar quanto tempo para percorrer esse primeiro trecho aqui, ó? Uma hora, né? 80 km por hora, em uma hora ele anda quanto? 80 km, ok? O segundo trecho, para achar o tempo, pega a distância, que é 60 km, e divide pela velocidade, que é 120. Pessoal, a velocidade lá, se você observar, está 120 km por hora. O que significa isso? Em uma hora ele anda 120 km. Mas a distância era só 60, é a metade de 120. Então, como a gente faz a continha aqui, ó, 60, né, que é a distância, dividido por 120. Então, 60. Aí tenta várias vezes, pessoal, até conseguir, até cansar, tá? Cansou, o que você faz? 60. Bom, 60 dividido por 120, como 60 é a metade de 120, o resultado dá 0,5. Pessoal, dicasinha importante, ó. Toda vez que o número de baixo for o dobro do de cima, o resultado dá 0,5, dá meio, tá ok? Bom, então 60 dividido por 120 vai dar 0,5 horas. No primeiro trecho é gastado 1 hora. No segundo trecho, meia hora, então vai dar 1h30. Você fazer a conta até de cabeça, alternativa letra C. Só para lembrar, né? 1,5 hora é 1 hora inteira e 0,5 hora. 0,5 é 1 sobre 2, ou meia hora, né? Ou seja, é 1 hora e 30 minutos, tá? É isso aí, pessoal. Uma questãozinha do Enem que você não pode errar, porque ela é simples e você aprendeu aqui com o professor Rodrigo, tá? Então, boa sorte. Uma questãozinha de interpretação de gráfico. Já comentei várias vezes gráfico com vocês, né? Bom, pessoal, tem que olhar no gráfico lá, tá? O gráfico mostra a variação da posição de uma partícula em função do tempo. Responda, letra A. Qual a velocidade dessa partícula? Pessoal, para calcular a velocidade da partícula olhando no gráfico, o que você vai fazer? Delta E sobre delta T. Você vai olhar no gráfico lá um triângulozinho. Olha a altura do triângulo lá, ó. A altura do triângulo está dando 200, né? E a base do triângulo, de 10 a 20 está dando quanto? De 10 até 20 tem quanto? Tem 10. 20 menos 10 vai dar quanto? 10. 200 dividido por 10 vai dar quanto? 20 metros por segundo, mais porque o gráfico é crescente, a linha vermelha está subindo, então o movimento é progressivo, por isso que é mais. Letra B, qual a função horária desse movimento? Pessoal, função horária, ó, movimento uniforme, deu a reta. Se deu reta, o movimento é o quê? Uniforme. Então tá lá, S é igual a S0 mais V multiplica T de tempo. S é igual, onde é que está o espaço inicial? Olha no gráfico, a linha vermelha está encostando lá no menos 200, então é espaço inicial, mais a velocidade, que é 20 vezes t. Não faz a continha porque não tem o valor. Você não pode fazer a continha menos 200 por 20 não, tá? Não tem valor de letra T. Bom, letra C. Qual a posição dessa partícula quando o tempo for 20 segundos? Agora sim, ó, você vai pegar aqui no tempo, né? Você vai colocar o valor 20, coloca entre parênteses para não dar erro, né? Espaço é igual menos 200 mais 20, que multiplica 20 de tempo. 20 vezes 20 vai dar 400. Então você tem aqui S igual a menos 200 mais 400. Menos 200 mais 400 vai dar 200 metros. Dá uma olhadinha no gráfico lá para você ver qual que é o correspondente para o tempo de 20 segundos. Onde é que está dando correspondente nas linhas tracejadas lá? No espaço em metros lá, você vai encontrar 200 metros. É só olhar no gráfico. Letra D. Qual o tempo em que essa partícula passa pela origem dos espaços? Agora eu quero calcular o tempo. E ele passa pela origem. Quando falar que é origem, o espaço final fica valendo zero. É a origem. Então o espaço final é zero. Espaço é igual ao espaço inicial mais velocidade vezes o tempo. Só que é a origem, né? O S vale zero. Então você vai colocar 0 igual a menos 200 mais 20t. Pessoal, esse 20t está no segundo membro da equação. Ele vai passar para o lado do primeiro membro. Muda o sinal aqui, ó, é positivo, vai negativo. Então vai ficar menos 20t igual a menos 200. Aqui não pode ficar negativo, então você multiplica todo mundo por menos 1. E aí todo mundo fica positivo, né? Aqui fica positivo, 20t mais 200. O 20 está multiplicando, passa para o outro lado o quê? Dividindo. Então 200 por 20 vai dar quanto? Vai dar 10 segundos. Então em 10 segundos o móvel passa pela origem, tá? Olha no gráfico lá para você ver. Tem um pontinho lá que é o ponto 10 segundos. Agora olha lá na reta vertical lá, onde está o S espaço, está dando zero. Ou seja, em 10 segundos o móvel passa pela origem, segue seu caminho de maneira progressiva em movimento uniforme, onde a velocidade não muda, tá? Então boa sorte. Pessoal, última questãozinha, né?
nós temos lá a questão número 4, temos um gráfico lá diferente, né? Fica esperto com esse gráfico aí. Esse gráfico é de velocidade pelo tempo. A velocidade pelo tempo. Fique esperto que os outros gráficos eram espaço pelo tempo. Esse gráfico é velocidade pelo tempo. Velocidade em quilômetros por hora e o tempo em horas. Pessoal, aqui vai dar uma reta. Por que dá reta? Porque o movimento é uniforme. Deu reta, o movimento é uniforme. Ó, reta aqui, reta aqui. Pessoal, é interessante. Esse tipo de gráfico, a área embaixo dessa reta corresponde à variação do espaço. E essa área embaixo aqui, ó, de 24 aqui, quilômetros por hora de velocidade constante em 2 horas, você calcula o espaço. Como é que calcula o espaço? Pegando a área, que é um retângulo, que é base vezes altura. Então essa base aqui, ela vale quanto? Ela vale 2. Ó, de 0 a 2, a base vale 2. E a altura desse retângulo é 24. Então 2 vezes 24 vai dar 48. 48 o quê? Quilômetros, né? Delta S, distância, espaço percorrido. O ciclista andou 48 quilômetros em 2 horas. Com velocidade de 24 km por hora. Agora, olha a areazinha 2 aqui, ó. Tem mais um retângulozinho aqui. Como é que calcula essa areazinha do retângulo? Base vezes altura. Cuidado, que essa base aqui não é 3, tá? Essa base é 1. Porque de 2 até 3, ó. Esse pedacinho aqui de 2 até 3 é 1, né? 3 menos 2 dá 1. Então, a base aqui desse retângulo é 1. E a altura dele é quanto? Ó, 12 km por hora. Então, se pegar 1 vezes 12, vai dar 12 km. Então, desse intervalo de tempo aqui, de 2 a 3 horas, ou seja, de 1 hora, ele andou 12 km. Qual foi a distância total que ele andou? Ó? A distância total foi de 48 mais 12. Né? Qual foi o tempo total que o ciclista andou? Foi 3 horas, ele andou durante 3 horas. 48 mais 12 vai dar quanto? 60. Então, 60 em cima de 3. Então, 60 em cima de 3. 60 em cima de 3 vai dar quanto? 60 dividido por 3 vai dar quanto? 20 km por hora. Então, isso aqui é a velocidade média de todo o percurso. Alternativa letra D. Bem tranquila essa aí, pessoal. Então, boa sorte e façam os exercícios. E esse exercício foi Barbie, sei lá, não entendi não.